Olá, você sabe que a sua íris pode revelar? É super interessante. Fica aqui que eu quero comentar algumas coisas sobre isso com você. A íris, ela dá muitas informações sobre uma pessoa, tanto de aspectos fisiológicos quanto aspectos comportamentais. Até mesmo a biometria pela íris é tido como uma das mais seguras no mundo, por não ter outra pessoa no mundo com a íris igual à sua. Aí é mais um motivo de a gente ver que Deus nos fez único. Você é um ser único aqui nesse planeta. Eu conheci a íris em 2012. Eu tive uma descoberta de um tumor no meu corpo, eu mesmo me apalpando. E eu marquei uma consulta com o Dr. Fernando. Ele realmente viu que poderia ser um tumor, mas até aquele momento ele pediu para eu fazer uma biópsia. Foi feita a biópsia e constatou que era um tumor maligno, uma neoplasia maligna. E sabendo disso, quem já passou por isso sabe muito bem como é que é. Eu já sabia que ia ter que tomar as quimioterapias, já foi marcado uma cirurgia, mas antes mesmo da cirurgia, eu procurei a doutora Célia Mara, nutricionista aqui em São Paulo, tá? E ela me atendeu com o intuito do quê? De me fortificar para a quimioterapia que eu ia tomar. E aí eu achei muito interessante porque depois que ela fez uma entrevista ali comigo, ela tirou umas fotos da minha íris e foi aí que me impressionou demais. Ela saber coisas ao meu respeito, somente olhando sinais que ela observava ali na minha íris. E isso me deixou muito surpreso com aquilo. Eu nem sabia que aquilo ali existia, apesar de já ter trabalhado muito com essa parte de desenvolvimento humano, que não era uma coisa tão ligada ali à saúde, mas enfim, eu gostava muito desses assuntos e para mim isso foi revelador. E aí ela também me conduziu muito bem, me passou uma dieta para eu suportar aquela quimioterapia e depois eu fiz a cirurgia, etc. Eu comecei a tomar a quimioterapia, que foi o Dr. Maurício, oncologista na Crionco aqui em São Paulo, fica na Avenida 9 de Julho. Eu estou deixando o nome dessas 3 pessoas aqui, porque além de agradecer a Deus, eu agradeço elas por elas terem me ajudado nesse período. Há muitos anos que eu não converso com eles, principalmente a doutora Célia Mara, praticamente foi só em 2012, depois eu tive um retorno, e agradeci a ela, mas ela nem me conhece, provavelmente, de tanta pessoa que ela deve atender. Mas eu coloco ela aqui como agradecimento a ela também. E aí eu comecei a estudar esse método de avaliação de íris. Eu achei muito interessante, sempre eu gostei de estudar, me aprofundar em algumas coisas, e acabei aprendendo um pouco sobre a íris. E aí eu deixo isso aqui para vocês, para quem tem interesse, se você é estudante, se você já atua com a íris, ou se você só está aqui só para um conhecimento, antes mesmo de julgar, dizer que é uma coisa que não funciona, ou que funciona, que acredita ou não acredita, tá tudo ok. Mas esses profissionais aqui são profissionais que eles atendem bem, sempre estão com novidades a respeito desses assuntos, e eu coloquei os nomes dessas pessoas aqui também como gratidão. Eu aprendi a fazer, a olhar e observar a íris e fazer uma avaliação com o Dr. Clodoaldo, com ensinamentos do Dr. Celso Batello, com o Dr. Gurudev. Eu coloquei aqui a doutora Célia Mara, que na verdade ela foi minha primeira professora, porque apesar de ela nem sei se dá aula, mas eu lembro que ela que foi que me abriu a mente para essa parte, e que me despertou uma curiosidade. E depois essas pessoas aqui também considero como amigos e que realmente hoje ensinam pessoas como Renar Pacheco, a Janine, a Nicéia, o Paulo Solano, o Edomar Cunha e o Marcos Dias aqui. E esses outros doutores, para você que quer conhecer, cada um deles tem um trabalho na íris muito interessante. A íris é uma vasta maneira de poder fazer análise, e sendo ciência ou não, comigo funcionou, já vi com muitas pessoas funcionarem,
tanto as que eu atendi, porque hoje eu não atendo mais com a íris, mas eu atendi por volta de quase 3 anos, né? Deu acho que mais de 200 pessoas que eu atendi, e sempre eu foquei na área de investimentos, de trader, as pessoas que trabalham nessa área. Depois até vou mostrar um método antigo que a gente fazia, mas é só para o conhecimento. Hoje, praticamente, a gente só atua com comércio eletrônico. Mas observem e pesquisem sobre esse assunto, principalmente aqui, ó, psico, neuro, endócrino, imunologia. Tem faculdades de medicina que já tem essa área, tá? Para ser estudado, e eu acho que é bem interessante. Eu quero falar aqui para você que é estudante ou só está conhecendo agora a íris, ou se você já atua com a íris, eu vou focar um pouco nesse software e mais alguns aspectos sobre a íris. O IrisMake, ele é um software que faz análise da íris. Eu até peguei aqui o livro do Yuval Noah Harari, ele tem essa íris aqui na imagem, e nós vamos utilizar ela no software, só para vocês verem como é que funciona. Mas antes eu quero deixar aqui também uma informação muito, muito importante. Né? A íris, ela sempre precisa de um questionário ou de uma análise para a pessoa que vai fazer a avaliação. Quando eu fui atendido lá para a doutora Célia Mares, ela não chegou já olhando na minha íris. Ela primeiro perguntou, fez uma entrevista, perguntou como é que eu estava e várias outras coisas ali dentro do que ela precisa para o atendimento dela. Depois que ela foi olhar minha íris. Né? Porque a íris, eu aprendi o quê? Que ela não é adivinhação. A íris, ela tem que ter um extremo respeito pela pessoa. A íris, ela ajuda muito na conexão com uma pessoa, numa conversa, tá? E ajuda assim a trilhar ali, a observar um caminho que a pessoa que está passando pela análise, ela decide. E ela sempre será o professor da pessoa que está analisando. Porque por mais que a pessoa tenha muita experiência com a íris, ninguém conhece mais dela do que ela mesma, a própria pessoa que está passando. Então a íris, ela não é oftalmologia, tem muita gente que confunde. Né? A íris, ela é um método de avaliação pela imagem da íris. As pessoas chamam de diagnóstico, ela não faz diagnóstico, tá? Mas ela pode revelar sim informações para descobrir a causa de um problema. Referente à parte psíquica, enneagrama, personalidade, etc., não serve para julgamento ou definição de uma pessoa, mas é somente pensando em apoiar a pessoa. Respeito e ética sempre. A íris, ela prova que não existe nenhum ser humano igual a outro, e você é único. Então eu quis deixar essa informação aqui, porque para que o profissional que atende com a íris, ele realmente tem um carinho pela pessoa, ele não vai sair falando que a pessoa tem tal coisa ou que tem tal problema, e infelizmente, como em qualquer outra área, existem bons profissionais, existem aqueles que às vezes se aproveitam de uma pessoa, tá? E não é esse o intuito, tá joia? Eu deixei aqui, essa íris eu esqueci de comentar aqui com vocês, esse Yuval Noah Harari, ele pegou essa íris, colocou no livro, porque ela diz muito realmente sobre o ser humano. Né? E o artista que tirou a foto dessa íris em específico, ele mesmo fala algumas coisas da íris aqui. Se vocês quiserem, é markqueen.com, né? Se vocês quiserem, ele tem vários trabalhos ali de artístico, né? Com a íris, mas é muito interessante. E a gente vai utilizar nesse software que eu quero demonstrar a vocês, a íris que foi colocada na capa desse livro. Depois tem uma outra íris que eu peguei aí na internet, tá? A gente não sabe se é uma íris feminina ou masculina, a mesma coisa é aqui, tá? A gente vai fazer uma análise simples só para mostrar o software, tá? Aqui já é um print de uma tela que eu tirei do software, aqui já seria uma... Opa, peraí, que acho que falhou aqui alguma coisa, pronto. Aqui é uma íris, análise, né, que foi feita da íris, a parte de avaliação holística aqui, ele já gera um PDF nesse software. Depois aqui também tem o enneagrama na íris, que é muito interessante, também gera um PDF. Né? Esse software também tem a avaliação aqui do Portal do Tempo, depois a gente pode explicar o que é isso daqui. Muito interessante também o reflexo que ele faz na coluna vertebral, tá? Mostrando
os possíveis traumas, né? Seja aqui, ó, por exemplo, tanto na parte pré-natal como na pós-natal. Isso aqui é uma pesquisa também já de muitos anos e feita por um daqueles doutores que tem naquela lista que eu mostrei a vocês no início. Eu, antes de passar lá para o software, antigamente eu unia o método de observar a íris, esse outro método, que é um assessment, MPP, maturidade emocional, que é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com a íris, são métodos diferentes, só que a gente fazia essa união. E eu uni aqui com a consciência sistêmica para, no meu caso, quando eu atendia, ajudar e apoiar os traders, principalmente daqueles que faziam operações de contrato de dólar, tá? Mini contratos e contratos de dólar. Então agora eu vou passar por uma outra etapa do vídeo que eu vou focar lá com vocês a respeito do software. Então, se você quiser observar e ver como que é esse software, fica mais um tempo aqui. Obrigado até essa parte e até já. Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Vamos dar continuidade no vídeo anterior, onde aqui a gente vai comentar um resumo do que pode fazer esse software ErisMake, tá? Então, o software ele serve para aquelas pessoas que estão estudando, aí eles estão iniciando no estudo, ou até mesmo para aquelas pessoas que já atendem através da íris. Então vamos agora, eu vou mostrar aqui, por exemplo, mais dois tipos de avaliação. Essa avaliação agora eu vou colocar, por exemplo, avaliação Portal do Tempo. O Portal do Tempo também te ajuda a observar traumas, bloqueios, né? E é bem interessante também. Precisa ser utilizado principalmente a banda do sistema nervoso autônomo. E aí aqui eu vou aumentar para ficar mais fácil, que é o que a gente vai observar, tá? E aqui, por exemplo, ó, eu vou novamente centralizar o meio da pupila. Centralizei o meio da pupila, eu posso, por exemplo, clicar aqui. Está vendo que a gente vai acompanhando aqui a banda do sistema nervoso autônomo? Você está vendo toda ela, né? Você pode ver que aqui tem uma introflexão, ó. Ela vem e tem um sinal com um decaimento aqui, ó, tá? Então eu clico aqui. E o sinal ali vou colocar, por exemplo, o raio solar, tá? E dou um OK. Aí eu continuo também, ó, a mesma coisa. Aqui também, ó, tem um sinal aqui, né? A gente vem aqui com a banda do sistema nervoso, parece que ela duplica um pouco aqui, né? Ó, e aqui é como se tivesse uma área rompida, né? Então aqui é uma área assim que eu julgo ser importante também. Então eu clico aqui, ó. Aqui eu posso rompimento da borda da coroa, ok? Aí aqui, ó, por exemplo, qual outro que tem muito próximo? Esse com esse raio solar, ó. Olha só, deixou até aqui quadrado praticamente, né? Tá vendo? Ó? Então aqui, clico aqui também, ó. Aqui tem um raio solar também e ok. Pronto, depois que eu fiz isso, eu posso ir fazendo tantas vezes quanto for necessário. Aqui eu posso vendo aqui também, ó. Aqui já dá lá, ó. Esse sinal aqui aos 2 anos, tem um sinal aqui aos 6 anos com reflexo, obviamente se a pessoa já tiver mais do que 36 anos, né? Aqui é um outro, né? Sinal inicial praticamente aos 17 anos, né? E aí, quando você passa aqui, você observa isso aqui aos 17, ele dá ali, ó, a D3, né? E a D2, né? Ou aqui, por exemplo, se for o mais importante, tudo vai ser de acordo com a anamnese que você fizer com o teu cliente. Mas se aqui for a D2, você vai colocar, por exemplo, nessa técnica, a esfera de prata na C2 e na L4, né, que é uma técnica do Portal do Tempo. Ou se a pessoa já trabalha com fisioterapia, com microfisioterapia, até mesmo com a massagem, você vem fazendo massagens na extensão da coluna, né, de forma circular, com o polegar, por exemplo, e aí depois você terminar, você foca um pouco mais, por exemplo, aqui na C2 e na L4, tá? É muito interessante. Depois você fez isso aqui, eu clico aqui em gravar, a operação é efetuada com sucesso, e se eu quiser também ter um relatório sobre essa área do Portal do Tempo, já tem ali informando as coisas que podem ser um gancho, né, de conversa com o cliente, a respeito também na parte emocional, que aí você vai estar trabalhando dentro da psicoemocional, né? Aqui, ó, vou fechar e vou, por exemplo, colocar uma outra que eu acho bem importante também,
Vou fechar aqui e vou colocar aqui espaço risco. Espaço risco. Eu também centralizo o meio da pupila, para vocês verem que interessante. E aí tem pessoas que, além de ver o órgão por aqui, né, por toda essa parte que a gente chama do fenótipo, toda essa área aqui, aqui o espaço risco ele é focado mais na orla pupilar, então você tem que passar o mouse próximo à orla pupilar. Então aqui, ó, a mesma coisa, tem um raio solar fazendo uma introflexão na banda do sistema nervoso aqui. Vou clicar com o botão direito e eu coloco ali banda do sistema nervoso, uma introflexão, certo? Aí aqui eu posso colocar aqui também, ó, um outro sinal, ó. Clico com o botão direito, mesma coisa, ó. Aqui introflexão. Só vou dar um exemplo com a banda do sistema nervoso autônomo, tá? Aqui um decaimento com um raio solar. Bem aqui aonde? Quadril, ó. No quadril, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui também relacionado a limbus, por exemplo, tá? Aí eu posso fazer o que? Gravar. Operação realizada com sucesso. E eu já posso também selecionar a impressão e ele já sai os pontos que eu achei interessante observar, tá joia? Então aqui está demonstrado essa parte, tem, como eu disse, para cada área aqui existe um vídeo, né, dentro do software. Quando a pessoa compra o software já tem um vídeo ensinando como usar cada área, tá? Tem profissionais que ficam, por exemplo, só ali em espaço risco, porque para ele gosta de trabalhar só aquela parte, ou ele soma espaço risco, por exemplo, com o portal do tempo, já é o suficiente para ele trabalhar. Outras pessoas gostam de usar tudo. Tem gente que fica só mais com esse consciencial, que é um resumo de tudo, né? Na parte da missão, na parte do autoconhecimento, tá? É bem interessante também. Mas está demonstrado, para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Pode mandar aí um e-mail ou um WhatsApp, ou colocar aqui na descrição do vídeo mesmo a tua dúvida. E eu agradeço muito você ter visto esse vídeo até esse momento e até o próximo. Tchau!